Bah, graça e paz, meus irmãos. Estamos hoje aqui na nossa viagem missionária, estamos em Portugal. Nós chegamos hoje aqui, vindo de Zurique, na Suíça. Nós chegamos e fomos recebidos aqui pelo pastor Alain e pela sua esposa Vanessa, aqui na Igreja Presbiteriana de Benfica. Aqui, Igreja Presbiteriana da Luz, que é IPB, aqui em Lisboa. Então, hoje nós vamos fazer o capítulo 11. Só para avisar vocês, aqui são 15 para 1 da manhã, não é? Então, vamos ler o capítulo 11, que hoje nós vamos fazer o capítulo 11 do livro de Atos. Vamos lá. Chegou o conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez, falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, o batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Vamos parar aqui no versículo 18 e depois continuaremos. Esse capítulo 11 de Atos descreve o relacionamento entre os santos, os gentios de Cesareia e Antioquia e a igreja de Jerusalém. Então, é um relacionamento aqui dos primeiros santos.
Quem são esses santos? São os gentios de Cesareia e de Antioquia e a igreja de Jerusalém. A tradição dizia que um gentio tem que se tornar judeu para ser aceito, mas agora os gentios e judeus estavam unidos pela fé em Jesus Cristo. Este capítulo 11 descreve 3 respostas dos crentes judeus aos cristãos gentios. Primeiro, eles aceitaram os gentios, porque nós vimos que logo que Pedro retornou a Jerusalém, ele teve que ser arguído pelos legalistas da igreja da Judéia, os que nós chamamos os da circuncisão, que brigaram com Pedro, porque ele se reuniu com gentios e comeu com eles. Nós vamos lembrar que a esse ponto eles ainda não compreendiam a relação entre a graça e a lei. Era muito difícil para eles, porque não era apenas uma questão de religião, era também de cultura. Estes legalistas faziam total diferença entre judeus e gentios. Deus declarou os gentios como limpos, isto é, aceitos perante Deus, no mesmo nível dos judeus, através da fé em Jesus Cristo. Pedro não tinha o que temer, porque ele estava obedecendo ao Espírito Santo, que confirmou tudo na casa de Cornélio. Pedro explicou a eles toda a experiência que teve com detalhes. E quando concluiu, a Bíblia diz: apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Mas as diferenças não pararam por aí, não. Está achando que vai ficar tudo direitinho? Não. Pois nós vamos ver os mesmos legalistas discutindo com Paulo sobre a salvação dos gentios. Mesmo depois da conferência de Jerusalém, ainda vamos ver os legalistas invadindo as igrejas que Paulo fundou. Eles queriam que os convertidos gentios fossem introduzidos na lei. Com certeza, esses mestres legalistas não compreenderam a liberdade que nós temos em Cristo. Na sua defesa pessoal, aqui em Atos 11, Pedro apresenta 3 pontos bem evidentes. Primeiro, a visão que de Deus veio a ele, o testemunho do Espírito e o testemunho da palavra. Lógico que todos acreditaram na visão, porque Pedro também tinha sido um judeu ortodoxo e era digno de confiança. Ele não iria aos gentios se não fosse por algo seríssimo. Lógico que Pedro não teve vontade de comer com os gentios, que para ele não foi uma coisa fácil, mas foi uma coisa séria, uma ordem que veio de Deus, e assim ele foi. O testemunho do Espírito é importantíssimo, porque Deus estava ele mesmo testemunhando a favor dos gentios. Você vê que o Espírito não apenas disse para Pedro:
desce e vai com eles, porque eu os enviei. Nós vamos ver que na visão que Pedro tem no capítulo 10, o Espírito diz para ele: vai, porque eu os enviei. Mas não apenas isso. Pedro ainda estava pregando na casa de Cornélio, quando a Bíblia diz: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então o Espírito Santo vem ali confirmar o que estava acontecendo. Vemos Pedro, que começou a falar. Ele foi buscar argumentos desde o dia de Pentecostes para explicar o que aconteceu na casa de Cornélio. Isso nos prova que lá na casa de Cornélio houve um tremendo batismo no Espírito Santo, acompanhado de variedade de línguas, o que não era comum na igreja primitiva. Pedro não usou a experiência de Samaria, porque os samaritanos receberam o Espírito pela imposição de mãos. Lembra? Lá em Atos 8, de 14 a 17, eles receberam o Espírito por imposição de mãos. Vou lembrar aos irmãos, versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então, Pedro não usou este argumento, não é? Cornélio e sua casa receberam o Espírito quando creram em Jesus, exatamente como acontece hoje. Quando nós vemos o que aconteceu com os samaritanos, eles eram metade judeus, metade gentios. Eles eram misturados. Mas agora, na casa de Cornélio, o povo não tem nada de judeu. Eles são gentios. E os gentios vão à fé, vão pela fé, não é? Quando nós cremos em Jesus, exatamente nós somos, recebemos o Espírito Santo, não é? No versículo 17, Pedro faz uma pergunta: quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quer dizer, a vontade é de Deus, a decisão é de Deus. Desde o início, a conversão de gentios é um derramar da graça de Deus, que lhes deu o dom do arrependimento e da salvação. Agora, do versículo 19 a 26, eu vou ler agora o que é que está acontecendo. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém,
e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Agora nós vamos parar um pouquinho aqui para ver isso. Quando os crentes foram espalhados, saindo de Jerusalém por causa da perseguição conduzida por Paulo após a morte de Estevão, alguns deles foram parar em Antioquia, a capital da Síria, que distava 300 milhas ao norte de Jerusalém. Eu quero chamar a atenção, meus irmãos, de vocês sobre uma coisa. Existiam, naquela época, pelo menos 16 Antioquias no mundo antigo. Porém, esta que nós estamos falando aqui é a Antioquia da Síria. Nós temos um exemplo, por exemplo, a primeira viagem de Paulo. Todas as viagens de Paulo começaram em Antioquia da Síria. A primeira viagem foi até Antioquia da Pisídia e ele voltou para Antioquia da Síria, porque era o nome dado a uma cidade em homenagem a Antíoco, não é? Esta Antioquia da Síria é a maior de todas as Antioquias, com uma população imensa de 500 mil de habitantes. Era a terceira maior cidade do Império Romano, depois de Roma e Alexandria. A primeira era Roma, segunda Alexandria, a terceira Antioquia da Síria. Com prédios magníficos, meus irmãos. Recebeu o título de Antioquia de Ouro, Rainha do Oriente. A avenida central de Antioquia da Síria tinha o comprimento maior que 4 milhas, pavimentada de mármore. E lateralmente ela tinha colunas de mármore. Veja que primor de cidade, não é? Era a única cidade no mundo antigo que era iluminada à noite. Pense como era brilhante aquela avenida com mármore no chão, colunas de mármore ao lado, iluminada à noite. Era um lugar de cultura e atraía todo tipo de gente, incluindo milionários de Roma que gostavam de se divertir lá nos banhos e jogos de apostas, nas corridas de cavalo também. Com todo esse ambiente, sendo também um grande centro comercial, Antioquia se tornou um lugar especial para evangelismo. Nós podemos imaginar que quando a igreja estava em Jerusalém, parada ali, já há 7 anos, veio a perseguição conduzida por Paulo e você tem a impressão de um grande agricultor
com a mão cheia de semente, ele joga a semente na terra. Foi isso que o Espírito Santo fez. Ele jogou os crentes no mundo. Ele semeou crente. Ele semeou filhos de Deus. E esses filhos de Deus foram parar em muitos lugares dando fruto. Por quê? Estamos falando dessa cidade de Antioquia de Ouro. Era uma cidade devassa do Império Romano. Roma era uma cidade devassa. Alexandria e também Antioquia, não é? E a deusa adorada lá era Daphne, cujo culto incluía práticas imorais. Agora, esse lugar, onde todos os deuses da antiguidade eram adorados, Cristo vai ser exaltado. Ali, então, em Antioquia, vai surgir a maior igreja daquela época, a maior igreja da antiguidade, a igreja que enviou Paulo e Barnabé para ganhar as almas dos gentios. Você veja daqui dessa pocilga espiritual. Aqui surge a maior igreja de antiguidade. A maior igreja não foi a de Jerusalém, foi a de Antioquia. Daqui nós vamos ver no capítulo 13, quando o Espírito Santo diz bem claramente: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho para eles. Então, é dessa cidade. Quando os cristãos perseguidos chegaram a Antioquia, eles não ficaram intimidados pela beleza das construções ou pelo orgulho do povo. A palavra de Deus estava nos seus corações e nos seus lábios, e o poder de Deus estava neles para testemunharem. E assim, grande número de pecadores se arrependeram e creram. Os primeiros pregadores ali do Evangelho eram filhos de Deus que receberam a Cristo em Jerusalém e saíram de Jerusalém por causa da perseguição. Que a Bíblia diz que todos, menos os apóstolos, deixaram Jerusalém por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão. Nós vemos, então, que, mais uma vez, a maravilhosa graça de Deus é derramada em Antioquia da Síria. A igreja de Jerusalém teria que pastorear as ovelhas que saíram de Jerusalém e que formaram congregações gentílicas em outros lugares. E quando chegou a Jerusalém a notícia de que o evangelho estava sendo aceito em Antioquia da Síria, os líderes enviaram Barnabé até lá para se informar melhor sobre os acontecimentos. Quer dizer, Barnabé foi para ver se as notícias que estavam sendo ditas eram verdadeiras. Barnabé chegou lá, ficou maravilhado, encorajou os crentes gentios, porque muito ele se alegrou com o que ele encontrou ali. Havia dois grandes motivos para o trabalho de Barnabé em Antioquia. Primeiro, o testemunho da igreja impactou a cidade. E muitos vieram para Jesus Cristo.
Eu vou ler o versículo 24, novamente. Versículo 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Está vendo? O impacto do evangelho nessa cidade tão absolutamente corrupta, idólatra, não é? O crescimento da igreja levou Barnabé a precisar de ajuda, por isso ele foi a Tarsus convidar Paulo. Vamos dar uma olhadinha aqui para trás, o que nós já estudamos até hoje em Atos. Lembra quando Paulo veio corrido de Damasco, que os discípulos de Damasco colocaram Paulo dentro de um cesto e botaram por cima do muro, porque os judeus de lá de Damasco estavam querendo matar Paulo. Paulo veio para Jerusalém, só que ele não foi aceito pela igreja de Jerusalém, porque o povo tinha medo dele. Ninguém acreditava na conversão dele. Achavam que ele estava fazendo aquilo para ficar dentro da igreja, descobrir mais coisas e prender todo mundo. Barnabé acreditou no chamado de Paulo. Barnabé insistiu com a liderança para que recebessem Paulo. Foi Barnabé que nunca esqueceu de Paulo. E agora ele vê a oportunidade de trazer Paulo, porque Barnabé tinha uma visão muito específica para chamados. Ele viu o ministério de Paulo, ele viu o ministério de João Marcos. Foi ele que introduziu João Marcos no ministério. Então, Barnabé agora precisou de ajuda e foi a Tarsus convidar Paulo. Barnabé poderia ter apelado para Jerusalém que ele enviasse o diácono Nicolau, por exemplo, porque Nicolau era de Antioquia, da Síria. Então ele podia ter pedido para a igreja de Jerusalém mandar Nicolau. Mas ele sabia que Deus tinha um chamado específico para Paulo entre os gentios. Ele tinha percebido. Saulo já estava convertido há uns 10 anos, meus irmãos, quando Barnabé o trouxe para Antioquia. O Novo Testamento não nos diz o que Paulo estava fazendo em Tarso, mas provavelmente se ocupava de evangelizar judeus e gentios. É possível que, por esse tempo, ele fundou as igrejas da Cilícia, porque Tarso ficava na Cilícia. E, com certeza, ele testemunhava nas sinagogas. O que Barnabé fez com Saulo, deve ser imitado por nós hoje na igreja. Nós precisamos abrir porta para outros. Nós precisamos dar oportunidades para outros. Cristãos maduros precisam buscar os outros para o serviço. Cristãos maduros devem encorajá-los ao trabalho do reino. Foi em Antioquia que o nome cristão foi aplicado aos discípulos de Jesus Cristo. E esse termo só é usado 3 vezes no Novo Testamento. Aqui, em Atos,
11, 26, em Atos 26, 28, que eu vou ler para vocês. Atos 26, 28, vamos no versículo 28, quando diz: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. E em 1 de Pedro 4, 16, eu vou ler para vocês. 1 de Pedro 4, 16. Ai, sim. Desculpem. 1 de Pedro 4, 16. Onde está escrito? Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Então, o termo cristão só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Aqui, em Atos 11, 26, em Antioquia da Síria. Em Atos 26, 28, quando o rei fala com Paulo. E em 1 de Pedro 4, 16. São os lugares onde se vê o nome cristão. Infelizmente, digo infelizmente, ao longo dos anos, o termo cristão perdeu muito do seu significado original. Porque o significado original é aquele que deixa o pecado, vem para Jesus Cristo e recebe a salvação pela graça. Muitos hoje se chamam cristãos apenas porque foram batizados. Os cristãos na igreja primitiva sofreram pelo nome de Jesus. Ser cristão é questão de vida ou de morte. Agora eu vou ler para os irmãos o versículos 27 até o versículo 30, aqui do capítulo 11 de Atos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Vamos ver aqui. O fundamento da igreja é posto pelos apóstolos e profetas. Está escrito em Efésios 2, no versículo 20. Eu vou ler para os irmãos fundamento, porque nós vamos ver bastante isso quando chegarmos no capítulo 3. No capítulo 2, versículo 20 de Efésios, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, aqui a Bíblia está nos ensinando que o fundamento, a base da igreja é posta pelos apóstolos e profetas. No Novo Testamento, os profetas recebem sua mensagem do Senhor através das Escrituras. É sim. Temos, infelizmente, hoje as pessoas entendem que profetizar é adivinhar coisa. E alguns
ou a grande maioria dos que se dizem profetas hoje, eles não estão baseados na palavra, porque não conhecem a palavra. Quando Deus apontou o primeiro profeta na Bíblia, ele apontou Abraão, e ele diz para Abimeleque: restitui a mulher a seu marido, porque ele é profeta, e intercederá por ti, e tu viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabes que morrerás tu e toda a tua casa. O que significa que o maior atributo do profeta é a intimidade com Deus. Então, no Novo Testamento, os profetas recebem sua mensagem do Senhor através das Escrituras. Temos a palavra completa de Deus, a qual o Espírito Santo nos ensina e nos guia. E isso é ser profeta. Profeta é aquele que prega a palavra, porque não existe ministério de pregador. O pregador é o profeta. Então, aqui nós vemos, o Espírito disse a Ágabos que viria grande fome durante o império de Cláudio César, quando as colheitas seriam pobres por muitos anos. O historiador Joséfos diz que muitas pessoas morreram por falta de dinheiro para comprar o mínimo necessário. Ágabos disse essa mensagem aos crentes de Antioquia e eles resolveram ajudar os discípulos da Judéia. O propósito da profecia não é satisfazer a curiosidade de alguns sobre o futuro, mas alertar o nosso coração a fazer a vontade de Deus. Porque a profecia, ela é necessária para a igreja. A profecia serve para exortar, para ensinar, para edificar a igreja. Os crentes de Antioquia não puderam impedir a fome que veio na Judéia, mas enviaram ajuda para seus irmãos. Aqui nós vemos um grande princípio espiritual de alguém nos abençoa, um grande princípio espiritual. Se alguém nos abençoa espiritualmente, devemos abençoá-lo com possessão material. Nós lemos em Gálatas 6, no versículo 6, mas aquele que está sendo instruído da palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Os crentes judeus haviam trazido o evangelho para Antioquia e também enviaram Barnabé para encorajá-los. É correto que os crentes gentios de Antioquia estendessem a mão em reciprocidade a seus irmãos na Judéia. Alguns anos depois, Paulo recolheu oferta dos gentios e levou para os santos de Jerusalém. Vemos então que uma mudança aconteceu em Jerusalém, na igreja. Os anos de grande abundância passaram à medida que o evangelho se moveu para Samaria, até os gentios, e o compartilhar se tornou mais normal. O fato da igreja escolher Paulo e Barnabé para levarem a oferta mostra que confiaram neles. Outro resultado significante do ministério de Barnabé e Paulo é que eles adicionaram João Marcos ao seu grupo. Vemos isso em Atos 12,
25. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. É possível que Marcos foi convertido pelo ministério de Pedro. A mãe de João Marcos congregava em sua casa os crentes de Jerusalém e era parenta de Barnabé. Embora ele tenha falhado como acompanhante na primeira viagem de Paulo e Barnabé, ele se tornou um assistente efetivo para Paulo. Depois, nós lemos em 2 Timóteo 4,11: tomar contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. E foi ele, o escritor do segundo evangelho. Ele que levou o evangelho para o Egito. Lá no Egito, eles contam maravilhas a respeito de Marcos. O termo presbítero usado aqui, no versículo 30, não é? De Atos 11, nunca tinha sido usado antes em Atos. É a primeira vez que esse termo presbítero está sendo usado, a não ser em referência aos anciãos judeus. Todas as vezes que Paulo estabelece a igreja, ele buscava líderes anciãos qualificados e os ordenava e os colocava em lugar de liderança na igreja. Assim, meus irmãos, nós aqui completamos mais um capítulo de Atos, capítulo 11, e agora vamos nos movendo na direção da igreja para os gentios. Amém? Semana que vem faremos o capítulo 12. E eu creio que as coisas vão ficando mais movimentadas a partir do capítulo 13. Até aqui, que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.